Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero com alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão aqui no templo, os poucos que estão aqui, e também a todos os irmãos que estão conosco aí nas redes sociais da nossa igreja, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja aí também pelo YouTube. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastora Taú Alves Rosa, pastora Dagma. Louvar a Deus por toda a vida de todos os pastores dirigentes do campo de Iporá. Louvar a Deus pela vida do pastor Joel. Louvar a Deus pela congregação a qual está ao nosso pastoreio, Conjunto Águas Claras. Louvar a Deus pela vida da minha família que ficou ali em casa, nos acompanhando e cultuando a Deus juntamente conosco. Eu estou aqui pelo Instagram, vários irmãos aí no Instagram acompanhando. Inclusive pede oração aí pela irmã Núbia também, ali do Conjunto Águas Claras. Ganhou o neném, já tem uns 15 dias. O neném já veio embora e ela continua entubada também ali. Nós carece das nossas orações, né? Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Meus irmãos, epístola, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Uma rápida reflexão nesse texto. Obrigado, pastor Joel, pelo convite. Epístola aos Romanos, capítulo 13, verso 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em tempo, louvar a Deus pela vida do Adriel, está conosco aqui, equipe de louvor, também o irmão Jeremias, o Pereira. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava a pensar em o que ministrar, e Deus me fez perceber a situação da igreja nesse momento. Eu tenho visto uma igreja que nunca orou como agora, tem orado, tem buscado, tem entrado nos hospitais com adoração, tem orado, tem clamado pela vida daqueles que estão enfermos. Eu tenho visto uma igreja que desperta num momento como esse. Mas por outro lado também, eu vejo uma igreja indiferente à situação, uma igreja inerte, uma igreja num estado de dormência, de letargia espiritual. Alguns que não se percebem os sinais que está aí evidenciado neste tempo. E o Senhor me levou a este texto do apóstolo Paulo, desta epístola aos Romanos, uma epístola neotestamentária mais completa, chamada Catedral do Evangelho, ou a enciclopédia do cristianismo. E este versículo do capítulo 13, quando o apóstolo Paulo vai nos dizendo: e digo isto, conhecendo o tempo, ou remindo o tempo, que já é hora de despertarmos de um sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. A Bíblia, o apóstolo está nos dizendo acerca do discernimento do tempo. O apóstolo está nos dizendo: olha, já está mais perto de nós a redenção, a glorificação do corpo, a parousia, a volta de Jesus, o arrebatamento, o de nosso corpo sermos transformados. O apóstolo Paulo vai nos dando alguns procedimentos acerca pastorais, porque aqui ele vai tratar do amor, ele vai tratar de vários princípios, valores, entre o amor, a tolerância, a santidade, o fervor espiritual. Muitas demonstrações o apóstolo Paulo nos diz. E eu fiquei pensando que nós não podemos deixar o fogo apagar, porque talvez tem muitos que estão em casa agora, que talvez haverá até um crescimento do liberalismo religioso, porque agora está cultuando Deus em casa. Talvez ele comece a assistir uma live, se aquela
mensagem apertar demais, está fácil de mudar de controle, porque há um cardápio vasto acerca de mensagem a ser ouvido. E talvez muitos estão entrando num sono espiritual, e Deus foi falando no meu coração: fala para a minha igreja, que não é hora de deixar o fogo apagar. Nós não podemos cair num esfriamento espiritual, nós não podemos ser como a igreja de Laodiceia. Jesus não questiona nada sobre ela, não fala de nenhum embate teológico, de nenhum problema moral, mas Jesus vai dizer: olha, tu pensa que é rica, tu pensa que está forte, mas eu estou a ponto de te vomitar. Nós percebemos um esfriamento naquela igreja. Nós temos visto que alguns crentes talvez pode colocar a sua vida no piloto automático, e isso não cabe para a igreja desta hora. Nós devemos estar discernindo, conhecendo, remindo o tempo, que não pode a igreja do Senhor ficar num estado de esfriamento espiritual, mas nós devemos fazer sim, como diz Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Nós precisamos de um despertamento como igreja. O que é despertamento, pastor? É tornar ativo, é movimentar aquilo que antes estivera parado. A palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios 5:14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre vós. Ei, o sono espiritual não cabe a uma igreja que está aguardando o arrebatamento. Um estado de letargia, um estado de dormência espiritual não cabe para uma igreja que sabe identificar os sinais, que está percebido o que está acontecendo. Mas é tempo de nós estarmos mais fervorosos do que nunca. É tempo de agora, já que estamos em casa, temos tempo, tirar momento de oração, buscar mais meditação na palavra, tire mais tempo para ler a palavra de Deus. Ei, nós temos que parar com essa brincadeira. Vamos ler o Salmo 19, e nós fazemos gargalhada, porque o Salmo 19, não, joelha e fala: eu vou tirar agora a leitura do Salmo 119 como um devocional, mas vou tirar também um período de oração. Eu não vou deixar o fogo apagar, eu vou estar fervoroso, porque se Jesus voltar, eu estou pronto. Mas se eu também subir para Ele, eu estou pronto para encontrar com meu Senhor. Não devemos deixar o fogo apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho às vezes me preocupado com alguns que está meio acomodado. Às vezes pensa: mas é por causa da pandemia. Não, a pandemia é o efeito e não a causa. É porque talvez já estava morto, frio espiritualmente, e Deus está nos falando: olha, já é hora de despertarmos do sono, porque o sono espiritual não fica bem para uma igreja morna não fica bem para uma igreja que aguarda o arrebatamento. E eu percebi a causa, o prejuízo de um sono espiritual, pastor Joel. Alguém que está dormindo, alguém que já não está mais levando em consideração o evangelho, a palavra. E eu fui ver na Bíblia, a Bíblia nos fala que Eli, quando o sacerdote Eli dormia, a lâmpada de Israel se apagava, e Samuel denunciava os pecados de Eli, e nós vemos a casa de Eli que ia despencando. Ei, se o sacerdote ainda dormir, se o sacerdote ainda não buscar santificação, não buscar a presença do Senhor, não cabe aos cuidados de às vezes nossa casa ir esfriando, os nossos filhos ir esfriando, a nossa vida devocional, a piedade
intimidade com o Senhor e se esfriando. Mas Deus está dizendo: ei, tire tempo de oração, tire tempo de jejum, porque o caminho da vitória ainda tem armas para a vitória. Qual que é as armas da vitória, pastor? É oração, é jejum e é vigilância. Você está agora às vezes muito em casa. Não pense porque você está isolado e é poderoso em cerca de espiritualidade que o diabo não vai te atacar. Foi no deserto que o diabo foi tentar o Senhor Jesus, quando ele estava ali isolado. E olha o nível espiritual do Senhor Jesus. Mas Deus está dizendo: olha, não deixa a luz do candelabro apagar dentro da sua casa. Nós olhamos para outro personagem, vemos quando Sansão dormia no colo de Dalila e o seu cabelo era sendo cortado. Ali fala do pacto, fala da aliança. E quando ele estava dormindo, a aliança, o pacto dele com Deus estava sendo cortado, porque ele estava esfriando espiritualmente. Eu olho para Saul, a Bíblia nos fala que enquanto Saul dormia, a bila d'água dele e a espada estava sendo roubada. Isso quer nos dizer, se nós dormimos na nossa batalha espiritual, as nossas armas, que é poderosa em Deus, corre o risco de ser roubada. E Deus está nos falando: desperta tu que dormes. Eu olho também para a vida de Elias. Quando Elias dormia, o anjo apareceu com a provisão, mas ele não percebeu a provisão de Deus na sua vida. Se eu e você estiver dormindo, nós não vamos confiar na provisão de Deus no meio dessa tempestade, no meio dessa crise. Mas eu quero profetizar que uma igreja avivada, Deus cuida, Deus protege, Deus alimenta. Mas talvez foi Deus que fez igual Elias: vai para o Querite, isola, fica lá por um tempo. Mas se Deus mandou você isolar e você ainda mantém uma conectividade com Ele, uma piedade com Ele, Ele manda pão, Ele manda carne, Ele não vai deixar faltar água, porque a igreja que não dorme, Deus sustenta ela. Bendito é o nome do Senhor. Eu vejo também quando Jonas dormia, a Bíblia fala que ele dormia no barco e veio uma tempestade e ali o navio se despedaçava, porque ele estava fugindo do seu propósito, ele estava fugindo da sua chamada. É tempo de nós buscarmos identificação do nosso propósito, é tempo de buscarmos a presença de Deus. O que é que Deus quer que eu aprenda no meio dessa crise? O que é que Deus quer que me use? Qual o meu posicionamento diante dessa situação? Deus está nos falando: desperta desse sono, identifique, Jesus está prestes a voltar. Conserta a sua alma, conserta a tua vida, renova o pacto, volta para a oração, meu filho, volta para o jejum que você deixou de jejuar, volte a ler a palavra, deixa as lágrimas molhar a palavra do Senhor, mas sinta a presença de Deus, seja confortado pelo Senhor, crê que ainda tem esperança. Profetize, igreja, levante, igreja, se esteja agora mais do que nunca fortificada no Senhor Deus. Maravilha é o nome do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos entendendo de economia, nós tornamos especialista em política, nós estamos entendendo às vezes de jogos olímpicos e tudo mais, mas Deus está falando: a minha igreja ainda tem que estar entendida da palavra, é na prática da palavra, é na jejum, é na comunhão com os santos, é pregando o evangelho, independente se não está vindo no templo, mas não pode deixar de ser igreja. Bendito é o nome do Senhor. A igreja que desperta espiritualmente. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está mais perto, Joel. Os sinais apontam, pastor Joel, os sinais apontam para a volta de Jesus. O que mais está faltando para acontecer? As pestilências, terremotos, pandemias, guerras de todo jeito, ocultismo religioso, novas seitas. Jesus está às portas e tem muita gente dormindo, deixando para amanhã. Mas a igreja que aguarda o arrebatamento da igreja, ela está viva, ela está em comunhão, ela está santa. E uma igreja que desperta do sono, ela resplandece.
O que é resplandecer, pastor? Resplandecer como luzeiro. O Senhor Jesus, lá em Mateus no capítulo 5, verso 13 e 14, Ele vai nos dizer: ei, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, sem sabor, ele não presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas Jesus está falando, a igreja que é sal, ela conserva a intimidade com Deus, porque o sal tem a propriedade de conservar, o sal tem a propriedade também de dar sabor, o sal tem vários efeitos como igreja. Mas ele vai dizer, mas vós também é a luz do mundo. Bendito é o nome do Senhor. A igreja que desperta, a igreja que está despertada, ela é luz, ela é um luzeiro. O que é isso, pastor? Ela é um referencial, pastor Joel. Aonde a igreja chega, ela faz a diferença. Não tem como ficar apercebidos, não tem como ficar escondido. O que é isso, pastor? É nunca desesperar, é ter esperança que isso vai passar, é ter a fé suficiente para alcançar aquilo que Deus prometeu. É tempo de levantar com fé ainda e repreender, é tempo de orar pelos enfermos. É uma igreja que faz a diferença. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, verso 15, ele diz: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, e entre o qual resplandeceis como um astro no mundo. A igreja que despertou, ela faz a diferença. Ela vai nos hospitais agora orar, ela clama, ela está viva, ela está ainda pondo o joelho no chão. Parece que tudo está dizendo o contrário, mas ela ainda faz a diferença. Saiu uma pesquisa agora esses dias, eu esqueci qual é a revista, que diz que os crentes têm menos medo de morrer do que os ímpios. E é verdade, irmão, porque nós sabemos o que Jesus falou: e os meus justos não verão a morte. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Há uma esperança de vida eterna. Nós vamos simplesmente passar dessa vida para outra melhor, mas nós ainda cremos também que se Jesus quiser, Ele pode fazer, Ele pode sarar, Ele pode curar. É o Senhor Jesus. Fazer a diferença. É uma igreja que resplandece. Mas segundo, uma igreja que despertou do sono, é uma igreja que tem vida de oração. É uma igreja que não deixou de orar. A igreja que despertou do sono, ele desenvolve uma vida de oração. Não faz da oração simplesmente um lanche. Nós temos que fazer da oração a refeição principal. Nós temos, se Deus talvez permitiu nós termos mais tempo para nós voltarmos à nossa vida de oração, uma vida mais piedosa em oração. John Wesley chegou a falar que a oração é o oxigênio da alma. Martim Lutero diz que a oração é o cabo teleférico que liga a terra ao céu. Hernanes Dias Lopes diz que a oração é conectar o altar ao trono daquele Todo-Poderoso. A oração ainda é quem mexe o braço daquele que é onipotente, que é todo poderoso. Eu olho para a Bíblia, Lucas capítulo 32, do verso 39 ao 46, Jesus chega nos discípulos e fala: ei, não pudeste orar comigo nem uma hora, não pudeste velar comigo nem uma hora. Ali Jesus está falando, quem ora vigia, quem ora está em constante vigilância, ele está pronto, ele foge do pecado, ele tem intimidade, ele tem unção, ele tem interpretação bíblica, ele desenvolve uma vida com Deus diferente, porque ele tira a vida de oração. O salmista vai nos dizer no Salmo 55, 17, de tarde, de manhã e de noite eu orarei ao Senhor. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. O salmista no Salmo 66, 19 diz, Deus ouviu a minha voz e atendeu para minha oração. Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. A Bíblia nos fala em Apocalipse 5, 8 que é um incenso daquela taça, eram as orações do santo, o incensário, as taças estavam cheias de oração. E a Bíblia fala que quando o anjo moveu aquela taça que estava cheio, houve trovões, houve o tremer
no céu. Isso está dizendo que quando nós clamamos aqui, Deus responde lá, Deus move o céu. A igreja que está ativa ainda crê no poder da oração. Nós temos que ter vida de oração. Bendito é o nome do Senhor Deus. Quantos talvez que já abandonou a sua vida de oração? Ou ora por um milagre, ora só por necessidade. Deus tem falado comigo, ei, não ore por necessidade, mas ore por intimidade. É tempo de termos mais intimidade com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Ei, Deus está dizendo para você que está nos acompanhando, busque o Senhor em oração. O seu travesseiro não ficar encharcado à toa com essas lágrimas. Essas lágrimas suas da oração não vai ficar em vão. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus responde a tua oração. A oração é o poder que nós temos. Quando nós oramos, Deus se levanta para responder a nossa oração. Continue clamando. Há um tempo que a igreja precisa se posicionar e buscar oração ao Senhor Deus. Orar, é tempo de nós despertarmos do sono. Terceiro e último, uma igreja que despertou do sono, que já não tem mais uma vida de letargia, ela tem vida, ela faz a diferença. Ei, você não é aquilo que você fala que é, você não é aquilo que os outros falam que você é, mas você é aquilo que você faz. Seja uma igreja que um luzeiro, que resplandece, que faz a diferença. Seja uma igreja que tem vida de oração, mas seja uma igreja que tenha vida. Vida nós buscamos através da oração, do jejum e da leitura bíblica. Eu sigo uma estratégia que eu aprendi uma vez. Eu moro num livro da Bíblia 1 mês. Exemplo, eu pego Filipenses, 1 mês eu fico lendo só Filipenses. Aquilo aquece a minha alma, traz luz na mente, mas eu me torno mais íntimo com o Senhor. Ter vida, fazer a diferença, porque não podemos ser uma igreja só de aparência, mas tem que ter vida. Ezequiel 37, a mão do Senhor levou o profeta num vale de ossos secos. Adriel, vem para cá, vamos louvar. E a Bíblia diz que Deus falou, ei, poderão esses ossos viver? Ele responde, tu sabes. E ele diz, profetiza esses ossos. Eu farei-o viver. Eu colocarei o meu espírito neles. A Bíblia fala que então Ezequiel começou a profetizar. E logo veio um vento e um barulho, um ruído. Começou a juntar osso com osso, pele com pele, nervo com nervo. E a Bíblia vai nos dizer assim, que logo se colocou de pé um grande exército. Mas não tinha vida. Uma igreja que resplandece, que despertou do sono, tem que incomodar na cidade, tem que incomodar no bairro, tem que incomodar o inferno, porque tem vida. Aí a Bíblia vai nos dizer que então veio dos 4 ventos o Espírito e entrou neles e eles tiveram vida. Ei, nós temos que ter vida, unção no Espírito. Nós devemos estar cheios, Efésios 5,18. Não embriagueis com vinho que tem contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. É a princesa de Deus, a morena de Cantares, a noiva do Cordeiro, a lavoura de Deus, a coluna da verdade. A igreja do Senhor faz a diferença. A igreja do Senhor incomoda o inferno. A igreja do Senhor faz a diferença. É tempo de nós levantarmos como igreja, é tempo de orarmos mesmo. A igreja que não está diferente, Paulo está nos dizendo, o Senhor está nos dizendo, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Deus está dizendo, ei, tem esperança, não fica dando ouvido a esses vídeos dos profetas dos
caos, tanto áudio, mas creia no Senhor, olha para o Senhor, desenvolva uma vida piedosa em oração, seja luzeiro, resplandece, porque você é marcado pelo sangue. Deus está nessa peleja, não terá que pelejar vós, mas creia no Senhor, bendito é o nome do Senhor. Eu quero orar por você que está me acompanhando, você que está aqui, e depois os meninos já vão estar adorando o Senhor, mas creia, fala: eu não vou ficar mais nessa mornidão espiritual, eu não quero ficar nesse estado de letargia, mas eu quero voltar a ser fervoroso, eu quero voltar à minha vida de oração, eu quero voltar a ser um luzeiro, ter vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar aqueles que estão nos acompanhando, que quer ter vitória, Senhor, ouça a oração deles, Senhor, visita as UTIs, Senhor, Ramassoranda Calamante, orar, leva o vento, Senhor, nos pulmões, visita aqueles que estão em casa isolado, visita, Senhor, o quarto de oração, visita, Senhor, a luz, a igreja que é a luz do mundo. Se tem alguém entristecido com pânico, desperta ele, Senhor, levanta ele. Mas nós profetizamos o milagre, nós profetizamos uma igreja que se posicione, uma igreja que nós somos nós, que faz a diferença, que crê no milagre, em nome de Jesus. Adriel. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Oh, glória a Jesus. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Fui remido, fui ungido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, ocultando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair a guarda coxa, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. O nome dele é Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é Deus, Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Elohim, Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro.
de ti um campeão. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a equipe de louvor, toda a equipe técnica, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe pastor Fernando. A palavra de Deus aos nossos corações. É hora de despertarmos do sono, porque Jesus Cristo está voltando, né? É hora de despertar do sono. Enquanto o pastor estava pregando aqui, eu senti um desejo, nessa noite, de estar orando por os nossos líderes, né? O bispo aí de José do Carmo, juntamente com a sua família, pastor presidente, nosso pastor Ataú Alves Rosa, pastora Dagma, e com toda a sua família. Eu gostaria de terminar fazendo essa oração, para essas autoridades. Eu gostaria de estar orando, convidando você, ore para o seu pastor. Vamos estar orando para o nosso pastor presidente, pastor Ataú, bispo Oídes, para que Deus possa proteger eles, guardar eles, porque nós precisamos dele, a obra do Senhor precisa dele nesta última hora. Vamos estar orando. Deus abençoe pastor Fernando, por mais uma vez nos atender. Senhor Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio de estar aqui nesta noite anunciando as boas novas de salvação da tua palavra. Pai, neste momento nós queremos fazer uma oração especial para o nosso bispo Oídes José do Carmo, com toda a sua família. Senhor, protege ele, Senhor, livra ele, Senhor, de todo mal, de todo, Senhor, mal invisível. Senhor, nós precisamos, Senhor, do teu servo, precisamos, Senhor, da tua família, Senhor, ó Deus, protegida, guarde com a sua mão poderosa. Papai querido, visita, Senhor, nosso pastor Ataú, Senhor, com a sua família, protege, livra, Senhor, e guarde com a sua forte mão. Guarde, Senhor Jesus querido, do seu físico, a sua mente, Senhor, que nada venha abalar o seu servo, mas que ele possa ser renovado pela tua palavra e pela saúde que provém de ti, Pai. Em nome de Jesus, nós fazemos esta oração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Terminado em nome de Jesus.